Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Subircast, seu podcast para falar de carreira, protagonismo, futuro, mudanças e tantas outras coisas críticas para nos mantermos relevantes no mercado de trabalho e na nossa vida também. Hoje eu tenho a honra de receber Denis Maia, que é diretor executivo de tecnologia e clientes da Sabesp, uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. E eu não tenho dúvida que a gente vai aprender muito com ele. Denis, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio. Prazer é meu. Levou um tempinho pra gente conseguir. Um pouquinho. Eu queria agradecer a Guri e todo o time da Sabesp. Não, é um prazer enorme. Nos apoiado e ter conciliado a agenda. Eu queria começar com uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Quem que é o Denis Maia com aquilo que não está no currículo e com aquilo que poucas pessoas conhecem? Bom, vamos começar lá na adolescência. Então, o Denis sempre foi um jovem apaixonado por tecnologia. Acho que com 12 anos para 13, eu comecei a programar e sempre de forma autodidata. Com 15 anos, eu acho que programava umas 6, 7 linguagens. Então, acho que eu tinha muito certo o que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo que eu gostava de tecnologia, eu sempre fui um apaixonado por física. Durante um período eu fiquei em dúvida se trabalharia com computação ou se seguiria uma carreira de física. Sempre gostei muito. Teve um momento que eu pensei em fazer as duas universidades ao mesmo tempo. Loucura, mas foi meu pai que falou, não, você é louco, né? Faz uma só e na visão dele como pai, falou, fiz engenharia de computação na PUC, faz engenharia de computação, que na visão dele para o mercado de trabalho ia ser melhor, né? Mas era uma paixão física também e na própria faculdade, os próprios professores de física falavam, você tem certeza que você vai fazer engenharia de computação? Porque na PUC o ciclo básico é todo mundo junto, né? Então a gente estudava junto quem queria fazer física, matemática e todas as engenharias. Então acho que isso sempre teve comigo. Sou um apaixonado por física até hoje, mas hoje é muito mais um hobby estudar, ler sobre o tema, e eu segui minha carreira na engenharia de computação. Que legal, obrigado por compartilhar e introduzir. Você vem de uma formação muito técnica, mas você é um executivo muito holístico que preza por competências técnicas, gestão, mas que também tem muitas habilidades socioemocionais. Quando a gente olha num panorama de carreira, futuro, muito se fala sobre o balanceamento entre soft skills e hard skills. Como é que você enxerga esses dois mundos? Como é que isso coexiste? O que é mais crítico hoje em dia? Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que eu como princípio de liderança, eu gosto muito de ter conhecimento. Então, aquilo que eu lidero, eu gosto de conhecer. Profundo, para poder ter uma discussão com o time, né? Então, quando o time precisa de um conselho, quando o time precisa de alguma visão para apoiar uma decisão, eu gosto de ter o conhecimento técnico e entrar na discussão. Isso é um princípio meu, né? Mas do ponto de vista de liderança, indubitavelmente, os soft skills são extremamente importantes, né? E quando a gente pensa em ambientes organizacionais que podem ser complexos ou negociações que podem ser complexas, a empatia, a escuta ativa são características muito importantes. E quando eu falo da empatia, as pessoas têm que entender o conceito por trás, de fato, é você conseguir entender o outro lado, de fato. Porque muitas vezes você tem uma agenda e o outro lado tem uma agenda legítima também, tem seus objetivos, seus interesses. Conseguir entender, né, o outro lado, seja o seu par numa organização, né, seja um cliente, seja um fornecedor, e conseguir, aí sim, na escuta ativa, compreender isso, né, e ter a mente aberta para mudar a sua visão, né, a sua posição. Eu acho que essa combinação de soft skills são extremamente relevantes para você ser bem sucedido do ponto de vista de liderança e do ponto de vista empresarial. Que legal.
Você falou um pouquinho sobre escutativa, empatia. E é complexo ter empatia quando a gente não viveu o contexto da outra pessoa. Existe algo que você pratica ou vem fazendo para conseguir realmente se colocar no lugar da pessoa e enxergar com os olhos e a ótica dela? Excelente pergunta, Flávio, porque para você conseguir também enxergar do outro lado, primeiro você tem que ter a mente aberta. Quando a gente fala de growth mindset, é você realmente ter a mente aberta. Porque se você já chega com a sua opinião é a certa, né, você não vai escutar ativamente o outro lado. Esse é um primeiro ponto, é mais conceitual. O segundo é para conseguir entender outra perspectiva, minimamente o que eu mencionei do conhecimento, você tem que, mesmo num nível de superficialidade maior, você não vai ser um especialista em outro terreno, né, em outra área, mas entender a estratégia do outro lado, entender o que a área é responsável, por que ela tem determinada visão, por que ela quer atuar dessa forma. Então, um pouco de conhecimento sobre aquela função ou aquele objetivo é o que vai permitir você também compreender o outro lado melhor e poder aí sim ter uma visão mais holística e tomar uma decisão que considera todos os ângulos, não somente o seu. Que legal. Ainda em cima do tema soft skills, muita coisa vem sendo automatizada e com uma capacidade quase que semelhante, sendo substituída ou melhorada, inclusive, com AI. Eu li um artigo que diz que a AI é muito boa em ser ou parecer criativa, mas ela não é criativa. Ela tem sido muito boa em parecer empática, mas ela não é empática. O que você acha que a inteligência artificial não vai conseguir substituir do ser humano? Se é que existe alguma coisa que não deva ser substituída? Eu acho que tudo que é conhecimento específico, que use uma capacidade de processamento, né, eu acho que a inteligência artificial, com todos os seus algoritmos, tem muito a contribuir. Né? Quando a gente fala de soft skills ou empatia, no fundo, ela é treinada com muito do que está escrito e vivenciado. Então, na verdade, podemos dizer por proxy que é um reflexo de nós mesmos e depende de como foi treinado. Né? Eu acho que determinadas decisões, elas não podem ser tão automáticas. Aí você pode ter os guardrails para fazer determinadas análises. Então, eu acho que você vai sempre ter um campo onde você pode usar a IA muito para realizar trabalhos que são complexos, que são demorados, envolvem muito poder de processamento, pode automatizar muita coisa, mas no fim do dia, aquele olhar crítico, aquela análise, né, aquela verificação, ela permanece humana. Vamos pegar o próprio exemplo da programação. Muito se faz em termos de código, hoje em dia usando a própria IA, mas eu continuo tendo code reviewer, né? Eu continuo fazendo revisões de arquitetura, eu continuo fazendo uma série de... Tudo bem, já tem agentes que podem fazer code review, já podem fazer revisões de arquitetura, mas eu acho que no fim do dia, sempre a última camada, você conseguir fazer esse controle. É claro que a gente está também aqui, não quero ser ingênuo, a gente está no início, né, de um novo mundo e tecnologia que vai avançar muito nos próximos anos. Mas eu acho que tem uma questão de ética, de segurança, que a gente sempre vai precisar ter os guardrails com as características humanas para tomadas de decisões e de accountability também. Legal. E eu acho que a responsabilidade tanto dos profissionais quanto das grandes corporações e gestores de buscarem esse olhar humano ou desse olhar de valorizar aquilo que de fato é humano, né? As pessoas, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua capacidade produtiva, porque vem avançando muito rápido e a gente tem que realmente manter ou preservar aquilo que é único, que é a capacidade de ser humano. Né? Obrigado por compartilhar isso conosco aqui. Voltando um pouquinho na sua história, né? Formado em engenharia de software, engenharia de computação na PUC do Rio. Logo depois você começa a sua jornada profissional.
aparentemente técnica, mas aí você faz movimentações executivas sendo responsável pela expansão internacional na Choice. Qual foi o estalo, a mudança mental ou a grande lição que você teve para olhar para a tecnologia não só como uma arquitetura tecnológica que pessoas técnicas amam. E valorizam, para um motor de crescimento, um motor de receita, um motor para tornar a vida dos consumidores, das pessoas melhor? Esse é um ponto bem interessante, Flávio. Como empreendedor, eu precisava me diferenciar a empresa, claro, de grandes concorrentes. E, claro, de outras startups também. Então, bom, como é que eu faço isso? E nessa busca pela diferenciação, eu tentei me colocar do lado do comprador, das grandes corporações, e falar, bom, o que é preciso é que você gere um impacto, no fundo, claro, com a tecnologia. Ou eu facilito um processo, dou um ganho de produtividade, gero um ganho financeiro para a empresa, uma eficiência operacional, ou aumento a satisfação dos clientes. Ou seja, é preciso ter alguma dessas variáveis para que um retorno de investimento, um impacto seja visível. Então, a partir desse momento, eu acho que o estalo foi essa busca por uma diferenciação mercadológica, e que eu acho que a gente conseguiu muito bem. Eu acho que desde o início a gente desenvolveu tecnologia que lá atrás já era baseada em conceito de inteligência artificial, né? Hoje, tantos anos depois, parece terreno comum, mas 2 décadas atrás era mais um evangelista, né, do que o terreno comum. Então, acho que nessa linha diferencial a gente conseguiu essa abordagem, mostrar o impacto, de mostrar que trazia eficiência operacional, de mostrar o benefício, inclusive, para a sociedade. E com isso a gente foi muito bem sucedido, inclusive sendo escolhido dentre a solução comparada a grandes corporações multinacionais. Que legal. Que legal. Você comentou e você partiu do princípio de diferenciação e empatia. Você olhou para o seu cliente, o que eles precisam, e a partir daí você construiu soluções. Uma pergunta em cima de diferenciação. Imagina que nós temos dezenas de executivos e jovens nos assistindo, buscando por conselhos práticos de carreira de como se diferenciar. O quanto que esse olhar de diferenciação que você tem para o seu negócio e naturalmente para a sua carreira deveria ser aplicado na carreira individual das pessoas? O que é importante buscar hoje em dia como diferenciação? Você consegue trazer uma visão do que significa realmente se diferenciar hoje para ter vantagem competitiva? Eu diria que, voltando à pergunta inicial dos soft skills, Flávio, eu acho que é uma diferenciação você ter essa habilidade, essa inteligência emocional, essa habilidade com empatia, com escuta ativa, né? Ter esse growth mindset, ter sede de conhecimento também. Eu acho que quando você consegue combinar os hard skills e os soft skills, isso cria um grande diferencial na carreira, né? E não esquecendo os hard skills, onde eu coloco muita ênfase no conhecimento. Você estudar profundamente a área que você está se dedicando, querer se transformar num grande especialista naquilo que você faz naquele momento. Legal. Né? Mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo todo esse olhar de soft skills, esse olhar humano, porque, no fundo, quando você é um líder, seja um coordenador, depois um gerente, depois um diretor, você, na verdade, está liderando pessoas. Que legal. Né? Então, por isso que eu acho que essa combinação é que vai gerar essa diferenciação na carreira executiva. E quando você fala de soft skills, você falou naturalmente de empatia, você falou sobre ter esse olhar, né, nos interesses das pessoas e conseguir encontrar um ponto em comum. Peter Drucker, ele falou que a grande habilidade do futuro é a capacidade de aprender coisas novas. Né? O resto ele vai se tornar obsoleto. Você é uma pessoa que lê muito, né? Estuda muito. Eu já participei de reuniões com vocês com você que você foi realmente deep ali e a gente ficou surpreso, né? Um executivo do porte descendo no detalhe. Como é que você aprende? Como é que você tem se mantido atualizado
num mundo que a cada dia que passa tem mais inovações, novidades, e é difícil. Não sei se para você tem sido difícil, mas para mim tem sido muito complexo. Como é que eu mantenho essa atualização constante ao mesmo tempo em que eu cumpro com as minhas responsabilidades? Como é que tem sido para você? Claro, não é fácil. O volume de informações e conteúdo disponível hoje em dia. Acho que era muito mais fácil há 30 anos atrás, quando você tinha aqueles livros ou artigos para ler, ou jornais específicos, revistas especializadas. Hoje é infinito o conteúdo disponível. Então, acho que um princípio é saber filtrar, né? Então, acho que usar a própria tecnologia, inclusive a inteligência artificial, para te ajudar a filtrar os conteúdos que você vai estudar. Eu acho que esse é um dos meus princípios de produtividade, para tentar achar os conteúdos que mais agregam valor para aquela necessidade que eu tenho e, claro, ir dedicar tempo para essa leitura. Quanto tempo por dia você gasta normalmente para ler? Tem uma regra ou não? Não, eu não tenho uma regra, depende muito do dia e da demanda, da necessidade. Mas realmente eu gosto muito de adquirir conhecimento, de estudar, de ler. Então, pode ser uma meia hora pela manhã, podem ser 2 horas no fim do dia, pode ser no sábado, no domingo. Eu não tenho um padrão específico, mas eu tenho um tempo disponível, eu gosto de estar estudando algo, né, de estar me atualizando e, às vezes, num tema totalmente desconexo de um tema profissional ou técnico. E por quê? Né? Eu acho que isso expande a sua própria capacidade de conhecimento intelectual em outras áreas, né? Então, eu leio de história do mundo, a diplomacia, a biotecnologia, história da economia. Então, acho que isso é uma visão mais ampla, e isso acaba te dar um conhecimento geral, um background para discutir vários temas. O repertório aumenta muito e isso você acaba fazendo várias correlações. Então, eu leio filosofia, então você consegue fazer essas correlações de forma muito clara. Legal, às vezes são extremos, mas que se conectam. E você treina lados do cérebro. Isso é legal. Diferentes também. E aí eu queria voltar na sua jornada ali na Choice, como CEO de startup e hoje diretor de uma gigante como a Sabesp. São perfis totalmente diferentes, né? Uhum. Alguém que constrói uma empresa, escala, no início faz de tudo um pouco. Como é que esses dois mundos te tornaram uma pessoa mais ampla, mais holística, e o quanto que isso de fato é um diferencial do Denis? E qual que é a sua mensagem para aqueles que têm a oportunidade de ter esses dois mundos de experiência? Primeiro, acho que essa visão ou essa experiência empreendedora, ela é muito rica para o mundo corporativo. Então, trazer essa visão de uma dinâmica de startup dentro de uma grande corporação, isso por si só já é uma quebra de paradigma muito grande. E eu acho que parte do que a gente está fazendo e da velocidade, do como, eu acho que traz muito dessa visão empreendedora. Claro que numa grande corporação você tem mais processos, governança, checks and balances, que não dá para operar no modo full empreendedor de uma startup, mas você consegue colocar muito da execução e da velocidade, da agilidade de uma startup no mundo. Eu acho que dá para trazer essa experiência, né? E claro, quando você tem essa capacidade de uma grande empresa como a Sabesp, eu acho que aí é juntar o melhor dos dois mundos. Você conseguir trazer uma grande capacidade de execução, agilidade, com uma estrutura robusta que pode realizar muitas coisas. Então, para mim, eu brinco que é o melhor dos dois mundos. E você é uma pessoa de muita execução, eu sei, de velocidade, de senso de urgência. E isso, em alguns momentos, pode, no bom sentido, causar uma disrupção. Como é que você tem certeza que as pessoas que você tem, elas são as pessoas certas
para atingir aqueles objetivos de negócio quando muitas mudanças acontecem, seja no estilo de gestão, no estilo ou expectativa de execução? Como é que você enxerga isso? E tem certeza de que as pessoas elas estão acompanhando essas mudanças e são as pessoas que vão te ajudar nessa jornada? Perfeito. É um ponto muito importante. Bom, ninguém faz nada sozinho, primeiro ponto, né? Então, na verdade, a equipe é fundamental, e você tem que ter a equipe certa. Sem dúvida, primeiro você tem que ter um time que tenha a mesma filosofia, que queira fazer essa transformação e queira atuar nessa velocidade, fazer essa velocidade de transformação. E aí você tem um alinhamento de objetivos, né? Então, a escolha da equipe é uma escolha muito importante. Segundo, eu acho que você tem que saber comunicar muito bem, né? Quais são os nossos objetivos? É preciso ter clareza. A gente quer fazer isso, essa transformação, por causa disso. É nessa velocidade, por causa disso. É isso que a gente quer fazer. Então, quando está muito claro o objetivo, você consegue alinhar a equipe. E aqui não falo direto a equipe direta ou não, alinhar todo o time. Então, acho que essa comunicação, essa clareza na comunicação, ela é super importante para conseguir esse alinhamento e de objetivos e pessoas com esse perfil que queiram fazer essa transformação. É claro que não é perfeito, podem ter pessoas que falam, bom, não tenho esse estilo, não estou me adequando, e pessoas podem sair, podem haver mudanças, né? Mas esse é a grande meta nossa nesse sentido, é essa: ter uma clareza no que a gente quer atingir, o porquê, e aí a gente estabelece um plano e buscar pessoas que tenham essa mesma missão, esse mesmo sonho. Legal. E aí eu acho que a motivação, pelo menos a motivação para mim, acho que a nossa equipe tem muito isso, a motivação vem do sentido da transformação que a gente está fazendo. E do quanto isso entrega não só resultado, mas um resultado com um propósito. E vocês têm falado muito de propósito, a universalização. Eu queria que você desse um panorama geral sobre o momento Sabesp, qual que é esse grande propósito e sonho, e como é que isso se conecta com o motivador que você tem diariamente ali, quando você olha a transformação que a gente quer causar, né? E eu imagino que esse propósito seja o drive ali, né? Eu acho que, como a gente falou lá no início, né, acho que desde cedo, né, eu achei como diferenciador usar a tecnologia para trazer impacto, seja um resultado financeiro, seja um impacto na sociedade. Então, quando você tem uma oportunidade, como uma empresa de saneamento, de usar a tecnologia para trazer impacto na sociedade, impacto no meio ambiente, não somente um resultado financeiro, é o melhor do mundo, de todos os mundos, né? Você junta todas as possibilidades, né? Então, acho que quando a gente fala de entregar resultado com propósito, é isso. A gente sabe que se a gente tem uma tecnologia, vou dar um exemplo, a gente usa inteligência artificial para detectar padrões de fraude, e a gente descobre uma fraude, isso é metro cúbico que a gente está salvando. Isso é resiliência hídrica no fim do dia. Então, preservando mananciais. Se a gente desenvolve um novo medidor inteligente, né, que vai permitir um cliente fazer a gestão do seu consumo hora a hora, ou enviar um alarme quando ele tiver um vazamento, no fim do dia a gente está economizando metro cúbico. Então, isso são exemplos, né, que impactam direto o bolso dos clientes, eles vão ter uma conta menor, ou a preservação dos nossos reservatórios mananciais. Então, assim, é um impacto direto, usando aqui exemplos muito claros de tecnologia, inteligência artificial, direto, né, para o cliente e para o meio ambiente. E tem uma causa no final do dia social ali. Você está educando o seu cliente, você está preservando as capacidades hidráulicas. E até onde a AI pode ir no setor de utilities? Eu sei que vocês têm liderado com muita coragem, com muito afinco, com muita disciplina as inovações. Até onde a gente pode chegar? Nossa, acho que
O céu é o limite, Flávio. Posso dizer o que a gente já fez em um ano e um ano e meio, e o que já tem um pouco planejado, né? Eu acho que, dá um exemplo, né? Muita gente fala de Gen AI, né? E tem muita pesquisa, na verdade, se eu não me engano, saiu uma recente do MIT, que 95% das empresas que fizeram alguma iniciativa com Gen AI falharam. E eu posso representar aqui os 5%, onde hoje a gente desenvolvemos 2 agentes, a Sunny, tanto no WhatsApp quanto na nossa URA cognitiva, baseados em LLMs, e são responsáveis hoje por 54% dos nossos atendimentos, do volume total de atendimento. Então, hoje, nossos clientes podem conversar por texto ou por voz no WhatsApp com a Sunny, assim como por voz na URA cognitiva, e fazer diversos pedidos, né, de solicitações ou reclamações para um agente virtual baseado em IA generativa. Esse é um exemplo em produção hoje e de volumes, estamos falando aí de praticamente 3 milhões de atendimentos mês sendo executados e resolvidos através de inteligência artificial generativa. E com um grau de satisfação, não é perfeito, claro, mas de 0 a 5, o CSAT da Sunny hoje no WhatsApp está em 4.4, né? E na URA, se eu não me engano, no último mês a gente estava em torno de 4.1 ou 4.2 em 5 também. Então, acho que isso é uma boa demonstração. Estamos aperfeiçoando sempre, querendo melhorar sempre, né? O sonho é um dia ter um grande percentual de votantes aí com nota máxima, né? E estamos sempre trabalhando para otimizar. E eu posso citar uma série de outros exemplos. A gente utiliza, eu mencionei em perdas por fraude, mas a gente quer, através do Centro de Operações Integrado que a gente está montando, é um grande investimento nosso, usar também inteligência artificial para consumir menos energia, por exemplo. Que legal. A gente pode, através de sensores, captar informação de pH, de taxa de oxigênio, de temperatura, e soprar menos oxigênio no biodigestores que a gente tem nas ET, nas estações de tratamento de esgoto, consome menos energia. A gente pode analisar a vibração de bombas, né, que a gente utiliza muito, e com isso ver que ela está vibrando num modo diferente, gastando mais energia, economiza energia. Que legal. Podemos utilizar para redução de uso de químicos, podemos usar para descobrir vazamentos na tubulação. Legal. Que de certa forma estamos usando até por imagem de satélite, detecção de padrão, você identifica aonde você pode ter um vazamento. Então, assim, eu acho que o número de casos de uso que a gente tem de inteligência artificial hoje dentro da Sabesp é bem diversificado, não só na área de clientes, mas na área de operações e em outras áreas. E a gente tem muito ainda que pode ser feito. Que legal. Em serviços normalmente básicos, essa não é uma realidade. Então, é uma disrupção muito grande o que vocês estão fazendo. Eu já tive a experiência de conversar ali no chat. Super legal, experiência boa. Dei nota 5, tá? Só pra você saber. Que bom, obrigado, Flávio. Legal. Eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta. Muita coisa vem sendo automatizada e delegada para as inteligências artificiais. Você comentou um pouquinho no início da nossa conversa sobre guardrails, né? Sobre supervisão. Mas quais são os desafios éticos e de segurança que essa autonomia traz para gestores como você e para negócios? Isso é um ponto de muita atenção, que uma coisa é o uso de inteligência artificial pessoalmente, outra coisa é o uso num ambiente corporativo. Regulado, controlado. Onde você tem dados que são confidenciais ou sensíveis, né? Dependendo da indústria. Um ambiente regulado como o nosso. Então, acho que é preciso ser utilizado com muito planejamento. Primeiro, quando a gente fala da ética, os dados de treinamento, ter o cuidado para que eles não tenham vieses, né? Isso é um ponto importante. Como é que a gente mitiga os vieses? Porque no final do dia,
um ser humano está treinando o modelo, ou Sim. múltiplos seres humanos. Como é que a gente mitiga esse viés? A gente, bom, pensando como ciência de dados, né, você conseguir garantir que você tenha uma amostra representativa das categorias, de todos os perfis, isso é um trabalho que tem que ser feito pelos cientistas de dados para garantir essa amostra que tenha representatividade, né, das suas subcategorias. Isso é um trabalho que os cientistas de dados podem fazer. Claro que tem sempre um humano que está fazendo, ou um time de humanos que está fazendo isso, mas essa tem que ser uma política, né? Você tem que ter cuidado com privacidade e uso de dados corporativos. Então, uma coisa que a gente sempre fala é utilizar as nossas arquiteturas corporativas para que qualquer dado ou qualquer agente não saia do nosso ambiente corporativo, para que não tenha uma informação que possa ser sensível de alguma forma saindo. Quando eu falo sensível, não necessariamente sensível na ótica de LGPD, mas sensível do ponto de vista corporativo, estratégia corporativa, um documento, qualquer coisa que tenha uma visão que é interna somente, não pública. E os guardrails são importantes de supervisão, porque se você faz um processo automatizado, você precisa ter a accountability. Claro. O accountability não pode ser o agente. Alguém responde por isso. Quem é o responsável pelo agente? Então, essa visão de accountability é muito importante quando a gente pensa em automatizar fluxos inteiros. Claro. Né? Não que não seja possível, mas todas essas decisões precisam ser consideradas. Que legal. Obrigado por compartilhar. E no final do dia, acho que para diminuir a capacidade do viés é ter um time diverso. Pessoas que realmente estejam alinhadas a amostras, estresse dessas amostras, a processos corporativos e com governança. O quanto a diversidade é importante num negócio como a Sabesp, que atende milhares e milhares de clientes num estado muito diverso? Bom, é 100% importante, né? Porque, na verdade, a gente atende a toda a população. Então, acho que, como monopólio natural, a gente não tem um nicho de mercado. O mercado é toda a sociedade. Então, acho que a gente tem sempre que ter esse olhar de diversidade, interno e externo, para que a gente tenha essa representatividade geral e pensar em todos os clientes, sem diferenciação ou sem categorização. Legal. Quando a gente fala de Sabesp, né, a gente está falando de saneamento básico, né, água, esgoto, o quanto da população está coberta, o quanto essa nova gestão vem trabalhando para a universalização. E se você puder falar um pouquinho sobre universalização, sei que você já falou bastante em outros lugares, mas esse é um negócio que me inspira muito. E eu acho que todo mundo, em algum momento na sua carreira, deve encontrar um projeto, figurativamente falando, semelhante à universalização. O projeto da universalização em si, de água e saneamento para o Brasil, já é transformacional. Né? E você acelerar esse projeto, então, é mais transformacional ainda. Então, o impacto disso, a gente está falando de milhões de pessoas. Você imaginar esse caminhar até 2029, né? Eu acho super interessante. E o meio ambiente, porque, na verdade, quando a gente faz a devida coleta e o tratamento do esgoto, a gente está jogando menos poluição, carga orgânica nos nossos rios e mananciais. Então, o próprio projeto do Integra Tietê, né, quando a gente vê o quanto você consegue despoluir o rio, claro, ainda tem muito a ser feito, claro, mas esse é o objetivo da universalização também, né? Não só a dignidade humana de levar água, coleta também de esgoto a cada cidadão, mas do impacto no meio ambiente, da despoluição também. E é isso, no fim do dia, que a gente quer. É um projeto muito bacana e eu acho que a gente tem aí diversas possibilidades de multiplicar isso pelo Brasil e mundo afora. Legal. Que legal. E vocês estão fazendo muito bem, muitas entregas. Desde quando esse projeto de universalização começou, muito progresso foi obtido. Eu queria fazer um shift aqui da nossa conversa para
para as competências técnicas num mercado em que, teoricamente, vive um apagão de profissionais. Pronto, existe um gap muito grande entre demanda, disponibilidade de talentos. Como é que a Sabesp e qual que é a sua visão nesse tema? O que a Sabesp está fazendo para se tornar uma companhia mais atrativa para os profissionais de dados, AI, para competir também com Big Sim. Techs e grandes bancos? Sei que vocês têm contratado muito, um time muito competente de dados, AI, tem muitas pessoas que nos assistem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É claro que a competição por talentos ela é ferrenha no mercado, no Brasil e no exterior, ainda mais com toda a expansão de dados e de inteligência artificial. Esse é um desafio, acho que para todas as corporações, e realmente competimos com grandes bancos e Big Techs. Eu acho que o nosso grande diferencial é o propósito. Eu vejo nos profissionais que escolheram trabalhar conosco brilhar os olhos o projeto de transformação que a gente está fazendo e o propósito que a gente entrega. Que legal. Então, acho que essa combinação do projeto de transformação com o propósito, eu acho que isso é quem escolheu o Sabesp é o que brilha o olho e fala, não é só uma questão do nome da casa ou da remuneração total, mas tem algo a mais aqui. Tem esse componente de eu quero fazer parte desse sonho. Eu quero fazer parte dessa transformação, quero fazer parte do time que entrega esse propósito. Que legal. E no final do dia, talvez é esse propósito que vai manter essa pessoa ativa, buscando por soluções quando as coisas ficarem difíceis. A gente não pode simplesmente trocar de emprego como a gente tem trocado de roupa ou qualquer coisa do tipo. É um projeto, né? E todo projeto ele tem começo, meio e fim. Obviamente é duro, é desafiador, mas o impacto na ponta, a transformação que você causa na vida das pessoas, levando dignidade no final do dia, deve ser muito gratificante. Essa é a palavra. É muito gratificante e não é fácil. Tem várias lombadas, muitos bumps, né? Momentos difíceis, são muitos projetos ao mesmo tempo, uma velocidade grande, mas quando você faz isso com motivação, né, eu acho que isso tem uma energia adicional e de realização e de enfrentar os desafios que é muito positiva e você supera esses desafios com essa energia. Você é uma pessoa que tem uma história de muita resiliência, construção, entrega. Queria talvez explorar um pouquinho sobre os principais desafios que você enfrentou, seja na Sabesp ou fora da Sabesp, e como normalmente você tem enfrentado esses desafios para permanecer. Obviamente, que você falou um pouquinho de propósito, mas tem alguma coisa que normalmente é o combustível para você continuar? Então, se você puder falar um pouquinho sobre os principais desafios e como é que você tem enfrentado os desafios, e naturalmente vou convidar a audiência a sempre pensar no seu momento, no seu desafio, como é que essas lições podem ser aplicáveis na nossa vida. Claro. Não pegando desafios, acho que como empreendedor são infinitos, né? Não vamos nem enumerar. Não, é difícil. Os empreendedores que nos assistem sabem. As noites em claro, as preocupações, quando você tem que fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Deixa eu fazer uma pergunta. A vida do CLT pode ser um executivo? Ela é mais segura do que a do empreendedor? Ou não? Questionável. Questionável? Tô seguindo. Eu acho que não existe certeza no mundo, né? Então, o que aparentemente é uma posição segura, amanhã um resultado num trimestre, alguma outra coisa pode mudar de uma hora para outra. Eu acho que, como empreendedor, de alguma forma, você tem mais o volante na sua mão e você pode tomar as decisões. Não que seja fácil, pelo contrário. São muitos desafios, necessidades que eu já passei em termos de desafios de enfrentar crises,
fazer grandes transformações, pivotar a estratégia, fazer cortes profundos de estrutura, de pessoas, garantir o fluxo de caixa. Então, acho que são diversos desafios que te dá muita resiliência. Então, eu acho que quando a gente falou da combinação, né, das experiências, eu acho que uma das características marcantes que o empreendedor vai ter no seu DNA, sem dúvida, é a resiliência, por ter enfrentado diversas situações adversas, e criatividade, né? Adaptabilidade, quantas vezes tem que pivotar uma estratégia, e de forma ágil, né? De forma rápida. Então, eu acho que são características que acabam te moldando e moldando a tua personalidade e suas características como líder, né? Que legal. Eu tive uma experiência empreendedora. Bom, vamos subir, não deixa de ser uma experiência empreendedora, mas eu me tornei sócio de uma empresa de tecnologia. Eu fui um dos primeiros vendedores da empresa, fui bem, me promoveram. E quando eu faço uma comparação entre as competências de alguém que trabalha numa empresa de menor porte versus uma empresa de maior porte, claro que são dois mundos diferentes, mas complementa muito. A capacidade de você, talvez, não executar só uma parte do processo, mas o processo como um todo, não te dá só a capacidade de executar o processo como um todo, mas de desenvolver um modelo mental de velocidade, de protagonismo, de ownership, de autorresponsabilidade como parte da solução. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Diferentemente, muitas vezes, de empresas grandes. Então, é um balanceamento que eu acho que os profissionais executivos deveriam ter um pouquinho mais dessa experiência e aqueles que naturalmente têm essa experiência deveriam conseguir, de alguma forma, entender um pouco mais do... Perfeito, Flávio. Eu acho que quando eu penso nos meus princípios de liderança, eu acho que eu vejo características que empreendedores têm, sem dúvida. A atitude de dono, você mencionou essa visão de eu sou responsável pelo todo, não somente por esse pedaço, tem uma visão holística e se sente responsável pelo todo. E segundo, o senso de urgência. Você saber o quanto aquilo é importante resolver rápido e fazer tudo para resolver rápido. Então, acho que essas são duas características que, sem sombra de dúvida, o empreendedorismo te dá. Essa visão da startup te dá. E você perguntou o que me motiva, o que me tira da cama todo dia, eu acho que é transformar. Eu acho que o que me dá muito prazer é transformar. É a capacidade de levar algo de um ponto a outro e ver o impacto que isso vai trazer. Então, e para mim, é sempre dia 1. Que legal. Eu acho que isso é uma chama acesa aqui dentro, né, de energia. Então, não importa se tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas você encarar sempre que você está nessa transformação constante. Mas esse dia 1, que é voltar a estaca zero todos os dias, motivado em transformar, não se ensina. Muitas vezes é desenvolvido através de uma frustração, através de uma visão de futuro, através de uma vontade de se autoprovar ou se provar para os outros. De onde veio isso? Eu acho que eu sempre tive, né, desde jovem, sempre fui autodidata, como eu mencionei, né, nas linguagens que eu aprendi, várias coisas que estudei. E eu acho que sempre quando eu olhei para o mercado, eu falei, em princípio eu não queria fazer uma vida corporativa, começando passo a passo. E eu sempre pensei desde jovem em criar algo, né? Em empreender. Então, acho que isso nasceu em mim na minha juventude. Que legal. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu tinha essa motivação. E, claro, quando eu estive na universidade, você começa a ter os elementos técnicos, né, para começar a fazer isso. E foi de uma forma espontânea. E isso é uma coisa que me dá muito prazer. Que legal. Eu, no final do dia, talvez não sei se a gente tem crenças semelhantes ou distintas ou complementares, mas eu venho de uma família muito religiosa, né?
E você sabe que, independente das crenças que as pessoas têm, eu acho que a gente tem um pouco. A gente tem atributos divinos. E quando a gente pensa nisso, eu acho que eu mereço mais. Eu acho que as pessoas têm que entender que a gente pode mais. Sim, sem dúvida. E independente da fé ou não, acho que Uhum. você entende o seu potencial, Uhum. a sua capacidade de entrega e a sua capacidade de transformação, que é o que você falou. Uhum. E se a gente consegue buscar dentro de nós isso, e se cada um de nós aqui que acompanha conseguir olhar para o seu potencial, para a sua capacidade de entrega e se provocar de que a gente pode mais, acho que isso aqui pode ser um início ali de uma movimentação. E vou além, Flávio. Eu não só concordo, como eu vou além. Eu acho que todo ser humano tem essa capacidade. Então, todo ser humano tem essa capacidade de transformação. Está dentro de cada um. Né? Você tem que acreditar em você mesmo. Aqui tem uma questão de autoconfiança e isso você vai construindo. Né? Mas você tem que acreditar primeiro que você é capaz. Você é capaz de executar essa transformação. Então, uma das coisas que mais me dá prazer é eu ver como as pessoas se superam no time, como elas entregam, como elas fazem projetos fabulosos, como elas alcançam resultados incríveis. E aí você vê, poxa, você está multiplicando, né? Servindo como inspiração e seja através de conselhos, seja através de formas de guiar, mas de alguma forma você está criando outros líderes, desenvolvendo outros líderes e equipes que têm grandes entregas e alta performance. Né? Eu acho que todo ser humano é capaz, né, de ser esse agente transformador da realidade. Que legal. E é claro, eu acredito muito nisso, aí filosofia pessoal minha, que você também, para isso, né, você tem que adquirir conhecimento, você tem que conhecer sobre aquilo que você quer transformar para que você possa fazê-lo com propriedade. Que legal. Obrigado. Você falou sobre transformação, né? O seu desejo por transformar. Qual que é a transformação, seja profissional, pessoal, qualquer transformação da sua vida que te dá mais orgulho? Bom, eu acho que a minha carreira eu tenho vários itens que eu tenho bastante orgulho. Acho que um deles, eu acho que é muito bom de mencionar, assim, você desenvolver uma tecnologia brasileira e ter levado ela a diversos países, isso me dá muito orgulho. Né? E a gente não nasceu numa garagem, mas foi num quarto de uma casa, num bairro de classe média no Rio de Janeiro. Né? Bootstrapped, né? sem capital nenhum, né? Do zero, e depois, X anos à frente, né? Você olhar para trás e ver, poxa, como isso nasceu, e você vê a nossa tecnologia ter sido usada do Brasil até a Ásia, passando pelo Oriente Médio, Europa, América Latina. Isso me dá muito orgulho. Né? E eu acho que é um exemplo que sirva de exemplo para vários outros empreendedores brasileiros, né? Acreditarem na capacidade, na criatividade e de alcançar coisas muito legais na vida. Né? Claro que aqui na Sabesp também tenho muito orgulho de tudo que a gente está fazendo. Projetos incríveis, projeto de medição inteligente, toda a tecnologia que a gente está colocando a diversas áreas da companhia, como eu já mencionei. Eu acho que são transformadores e será um legado. Legal. Né? Um legado para a sociedade paulista, um legado para o Brasil e até para o mundo. Os projetos que a gente está fazendo hoje, né, eu cito a medição inteligente como um exemplo, é um projeto que já nasce como o maior projeto do mundo de medição inteligente no setor de água, no setor de saneamento. O maior projeto de IoT e de NB-IoT do mundo, independente da indústria. Né? E com isso a gente já atraiu 3 fábricas, uma chinesa, uma francesa e uma lituana, para desenvolver esses equipamentos no Brasil. Então, é geração de emprego, é tecnologia de ponta. A gente não vai transformar só a Sabesp É o legado.
ou a sociedade paulistana ou paulista, a gente está deixando um legado para o Brasil. E como projeto, como exemplo, até para o mundo. Várias utilities do mundo nos procuram, querem saber sobre o projeto, né? Então, esse é um exemplo. A parte que você conhece bem, de experiências clientes, o próprio WhatsApp, a gente foi a primeira empresa, primeira utility, né, do mundo a colocar um pagamento digital dentro do WhatsApp, né, colocar um checkout ali dentro. Então, esse tipo de inovação vai transformando, vai reverberando, porque outras utilities já estão vendo, poxa, eu quero fazer isso também, que legal, como isso dá um impacto positivo para o cliente. Então, o que você faz aqui não fica só na Sabesp, deixa um legado, de fato. Então, isso é muito prazeroso também. E tem uma mensagem que transborda a nossa localidade. Você vai para o mundo. Exatamente. E a gente tem, muitas vezes, aquele complexo de o Brasil não é tão bom, aqui a gente tem menos acesso, de fato, tenha menos acesso. Né? Mas dá para exportar muita coisa. Acho que você, com a sua carreira executiva, empreendedora, Sabesp, demonstra que é possível. Uhum. Só que a gente tem que começar acreditando, como você falou. E Exatamente. a partir daí se preparar, trabalhar duro, fazer o que tem que ser feito para então demonstrar o nosso valor. Mas a gente não vai conseguir demonstrar o nosso valor se a gente ficar tempo suficiente reclamando ou nos lamentando dos desafios que são legítimos, verdadeiros, reais, mas a gente tem a capacidade criativa para realmente construir as soluções. Com certeza. Legal. A gente já está chegando no fim. Talvez você já me respondeu essa. De forma simples, se a gente olha 2030, né, para trás, o que você quer que seja o principal marco da sua gestão na Sabesp? Eu acho que a transformação digital como um todo, deixando esse legado que eu mencionei. Em 2030, a gente ter pelo menos 4.400.000 medidores inteligentes, e a sociedade se beneficiando disso, o meio ambiente se beneficiando disso, ter uma satisfação do cliente extremamente elevada com jornadas digitais, com canais digitais, para que a vida do cliente seja mais simples, mais fácil, mais ágil, e difundir o máximo essa digitalização em todas as camadas da sociedade. Claro que eu sou um ferrenho crente na omnicanalidade, vão ter clientes que vão sempre preferir falar com um humano, preferir um atendimento presencial, que sempre existirá, mas o quanto mais a gente puder facilitar a vida do cliente, aumentar a satisfação dele, eu acho que esse é um grande marco. Porque quando a gente está em monopólio natural, é difícil pensar Sim. na satisfação do cliente, mas esse é uma estratégia nossa, muito clara, é um valor nosso, cultural, cuidar do cliente, e a gente quer, apesar de ser um monopólio natural, ter a melhor satisfação do cliente possível como tivesse num mercado altamente competitivo. Legal. Essa é uma provocação que vocês têm que se fazer constantemente. E esse eu quero que seja a minha marca. Que legal. Né? E que isso gere, como eu mencionei, por reverberação, uma transformação em outras utilities também, seja no Brasil ou no mundo. E eu não tenho dúvida que você está fazendo isso ao formar as pessoas que você está formando. Né? Com que certeza. Naturalmente podem em algum momento se movimentar para outras indústrias ou outros negócios, mas esse legado que você deixa do modelo mental, da busca incansável por melhorias contínuas, mesmo num monopólio, porque seria fácil se acomodar. Né? Sem dúvida. Mas é o propósito que você colocou. Quando a gente fala sobre talentos, jovens talentos, imagina que, de novo, muitos jovens nos assistem. O que você busca em jovens profissionais e o que você valoriza nesses jovens profissionais? Aqui talvez uma pincelada de conselho de carreira para aqueles que querem acelerar. Atitude. Né? Então, assim, a busca pela resolução do problema, né? Essa visão do ownership, né? E do senso de urgência, eu acho que isso são características de quem quer transformar. Né? Não ficar acomodado, meu papel é somente esse, eu vou fazer isso, ou eu tenho esses desafios, e aí não busca como resolver o desafio, como superar o desafio.
né? Então, acho que é uma questão de atitude. Isso eu acho que é o que faz toda a diferença para mim num profissional. Independente da formação acadêmica ou do conhecimento específico. E como você falou, eu acho que conhecimento é algo que é cada vez mais perecível, né? Então, você ter essa capacidade também de adaptação, de autodidata, de você estar sempre estudando, se atualizando, porque o conhecimento é perecível, Sem dúvida. né? Então, eu gosto muito dessa questão da atitude, de como as pessoas Legal. têm essa visão, e eu acho que isso promove muito esse crescimento Claro. na carreira. Muito se fala em liderança dos pilares não negociáveis. O que não é negociável para você? Seja profissionalmente, pessoalmente falando. Bom, acho que ética é um princípio básico, né, de todos os demais, um valor básico de todos os demais princípios. Mas depois disso, eu acho que essa visão humana, né, de ter empatia, de ter escutativa, de ter uma mentalidade aberta, eu acho que isso é inegociável, né? Eu acho que não adianta ser uma estrela e não saber jogar em time, Legal. né? Eu acho que, na verdade, todos somos um time. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa saber jogar em time, né? Então, acho que isso, para mim, é uma característica muito importante, né? Que legal. Se você pudesse, última pergunta, prometo, tá? Se você deixar, a gente vai. Vambora. Se você pudesse emprestar uma característica sua por um ano para um jovem que nos assiste, qual seria? Por quê? E por mais seja talvez complexo de falar de si mesmo, que mudanças essa pessoa poderia ter na vida dela? Olha, eu acho que já falamos muito aqui, né? Eu acho que a empatia, né, e você compreender o outro e construir junto, Esse é seu superpoder? Você acha? eu acho que sim. Que legal. Eu diria. Você é um cara empático, eu sei disso, mas eu conseguiria enumerar tantas outras competências. É legal Você ouvir pediu isso. uma. Mas eu acho que é tão difícil. Ser realmente empático, né? Quando você olha o mundo hoje, as pessoas têm muitas certezas, né? E você conseguir compreender o outro lado é um exercício. E eu gostaria que as pessoas fizessem mais, e para um jovem, com certeza eu acho que isso mudaria muito, né? Profissionalmente, até pessoalmente, porque eu acho que isso vai a qualquer relação humana, né? A vida Que legal. de um jovem. Que legal. Obrigado. Prometi que seria a última, mas acho que eu vou quebrar essa promessa. Imagina que você estivesse começando sua carreira hoje, com todo o arcabouço de ferramentas, tecnologias, aplicativos, modelos fundacionais. O que você faria para realmente se diferenciar, se tornar bem-sucedido? Porque é tudo novo. É tudo novo e a gente está aprendendo como fazer. Né? Como é que você faria? Essa é uma pergunta difícil, mas tentaria achar Primeiro, eu acho que a gente tem que saber usar a tecnologia como uma ferramenta para a gente, né? Ampliando nossa capacidade de conhecimento, de produtividade, né? E aí eu acho que se especializar em problemas reais. Legal. Então, o que é uma dor para uma corporação, ou o que é uma dor para uma indústria, e se especializar nisso, né? E claro, usando a tecnologia para isso, eu acho que seria um grande diferencial. Que legal. Porque no final do dia, não sei se você concorda ou não, a tecnologia tem a capacidade de substituir parte de muitas profissões, né? E as profissões nada mais são do que diferentes
tarefas englobadas num sistema muito maior. Parte dessas tarefas pode ser substituída pela tecnologia, mas eu acho que o grande diferencial vai ser o ser humano que usa a tecnologia. E não o ser humano que é substituído pela tecnologia em si, mas substituído por outros seres humanos que usam melhor. Seja para encontrar problemas, potencializar soluções. Imagina que hoje a gente tem 5 PhDs ao nosso lado a um prompt de distância. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Exatamente. Ganhando produtividade, ganhando conhecimento. Acho que a gente já viu aí exemplos de uso, né, dos novos modelos de inteligência artificial ajudando a resolver problemas matemáticos, ajudando a resolver problemas físicos ou em biologia. Só para a gente pegar até na ciência mais básica, até aplicações empresariais, como a gente já conversou bastante. Então, acho que saber utilizar o como, né, vai ser o grande diferencial. E aí, nesse ponto, o que não deve, em hipótese alguma, ser delegado para a inteligência artificial? A gente já falou de ética, a gente falou de empatia, mas no processo individual e profissional de desenvolvimento, o que não deve ser delegado? As decisões finais, eu acho que sempre precisam passar pelo ser humano. Claro, aqui falando de questões que não são triviais Claro. ou de forma automatizável, mas processos mais complexos, por mais que grande parte da atividade seja automatizada, diversas tarefas, eu acho que a avaliação final e decisão final, passar por um crivo humano É importantíssimo. é importante, né? Eu também acho que, por mais que a tecnologia tenha avançado tanto a ponto de raciocinar e tomar decisões, eu acho que esse ato de pensar, o Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, ele gravou com a gente e ele trouxe uma fala que me tocou profundamente, que ele falou assim, o ato de pensar é seu. Por mais que você use tecnologia para aumentar a capacidade, criatividade, entrega, se você delegar 100% para a tecnologia, você está perdendo a sua capacidade de realmente raciocinar, ter lógica e encontrar as respostas. Você concorda? Concordo. A decisão que eu estava me referindo envolve isso, né? Você pode usar para ele ajudar a ter ideias, você pode ajudar para resolver equações, você pode usar para uma série de coisas, mas no fim do dia, a decisão final é isso, é o que computa a visão holística, é que tem um lado de criatividade, tem um lado de sensibilidade, que muitas vezes não é racional. Você considera esse todo para tomada de decisão. E se você simplesmente automatiza, muito disso pode se perder. Perfeito. Show de bola. Livros. Indicação de algum livro que foi, assim, divisor de águas para você? Bom, tem em diversos campos aqui, mas recentemente, Pega ano um leve, passado, hein? Não dizer física, calma. Não, então vamos tentar trazer para um mundo aqui. Isso é mundo real nosso Mundo aqui. real, Imagina que a nossa, gente não tem o mesmo poder de processamento, memória. Acho que Pega leve comigo. Vamos ficar em TI, né, em tecnologia. Teve um livro recente sobre cyber, né, que, se eu não me engano, o título é Assim que me contaram como o mundo acaba, algo assim. Depois eu posso pegar o livro. E é impressionante quando você vê os detalhes. É uma repórter, né, uma jornalista que se especializou na área de cyber e começou a cobrir muito ao longo de muitos anos isso, e contando os grandes casos e o que é possível de ser feito. Então, assim, a visão de risco e vulnerabilidade existente no mundo atual em relação à cibersegurança é algo que, quando você lê esse livro, é chocante. A todos os profissionais que se interessam pelo tema, eu
eu recomendo. Teve um livro também, depois eu posso passar o nome, né, sobre transformação digital, né, que fala do design das empresas para isso. Então, na verdade, transformação digital não é automatizar um processo. Isso é uma digitalização. A transformação digital é você realmente transformar o processo para que, através da digital, você tire o melhor proveito possível, você otimiza ele, você traz um melhor resultado. Então, é by design, né? Então, você tem que revisitar o que você faz. Legal. E não automatizar o que você faz. É mudança estrutural. E aí pode ser um redesenho de processo, um redesenho de estrutura, combinado. Então, essa transformação é muito mais do que automatizar um processo como ele existe hoje, né? Eu acho que esse é um livro sugestão. Também Boa sugestão. Muito interessante para a gente ficar aqui dentro do tema para ficar nos humanos. De tecnologia. Legal. Uma pessoa, não precisa, isso aqui não é um compromisso, mas uma pessoa que você sugeriria a gente convidar para um bate-papo legal de carreira, futuro. Pense em alguém. Eu deveria ter te falado antes dessa, né? Vai pensando aí, mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Quando você vai pensando? A gente já vai terminar e eu vou te pedir gentilmente para trazer as últimas mensagens aqui finais. E queria te agradecer muito por ter topado estar com a gente. Foi uma aula, um MBA aqui. Que isso. Um prazer grande. Bom, acho que de mensagens, assim, eu acho que para jovens é pensar muito nessas questões que a gente conversou sobre os soft skills e para qualquer profissional, em qualquer momento da vida e carreira, né? Não somente o conhecimento técnico específico da área, funcional, experiência de carreira. Para os empreendedores, eu diria a autoconfiança, né? E a visão que podem produzir coisas incríveis, não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu acho que essa é uma grande mensagem. E claro, sempre ao mundo da tecnologia, tentar sempre ter tecnologia com propósito. Né? Tentar realizar, seja qual for a tecnologia, qual for a solução, mas que tenha um objetivo de trazer um impacto na vida das pessoas, na sociedade, nas corporações. Legal. Eu acho que isso traz muito propósito. Legal. Né? E eu acho que isso é o que energiza muito. Obrigado. Né? Obrigado. Agradeço. Né? Bom, como sugestão, uma pessoa que admiro muito, né? Eu sei que aqui tem um viés, porque... O viés aqui é bom, tá? Porque você conhece, é uma bom, validação. Né? Mas eu sugeriria um bate-papo com o Carlos Piani, que é o nosso presidente, mas é uma pessoa que admiro muito e tem uma história de vida muito interessante, né? E por todas as experiências que ele passou, então é uma visão diferente, não vai ser de tecnologia aqui, mas uma visão de investimento, de crescimento, que legal. Que eu acho muito rica também para compartilhar aqui com vocês. Adoraria. Se a sua agenda foi desafiadora, imagino que a dele não vai ser mais fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser, mas legal. Pessoal, queria agradecer. Denis Maia, diretor executivo de tecnologia e clientes da Sabesp. Uma aula. Eu acho que vocês devem ter anotado um montão de coisa aí. Ou anotem. Mais do que anotar, pensem, como é que eu aplico tudo aquilo que eu aprendi? Como é que isso aqui pode ser transformador para a minha vida? Como é que eu posso usar de tecnologia como motor de crescimento? Como é que eu posso ter um olhar mais simpático para realmente me colocar no lugar do outro, pensar solução, pensar crescimento? Alguém que tem uma carreira exemplar, com muita ética, execução, entrega e resultados. Então, queria agradecer vocês por terem ficado conosco até agora. Um abraço e vamos subir.